Quebre o paradigma dos falsos limites materialistas da consciência e crie verdadeiros milagres em sua vida. Exatamente da maneira como o som cria ondas visíveis à medida que viaja através de uma gotícula de água, nossas ondas de crença produzem ondulações pelo tecido quântico do universo para se tornar nosso corpo e a nossa cura, abundância e paz. Ou ao contrário, a doença, a carência e o sofrimento que experimentamos na vida. E exatamente da maneira como podemos sintonizar um som para mudar seus padrões, também podemos sintonizar nossas crenças para preservar ou destruir tudo o que estimamos, incluindo a própria vida. Em um mundo maleável onde tudo, dos átomos, das células, está mudando para se conformar às nossas crenças, somos limitados apenas pela maneira como pensamos sobre nós mesmos neste mundo. É um fato documentado, por exemplo, que a consciência humana, sob certas condições, influencia a energia quântica, o material de que tudo é feito. E esse fato nos abriu a porta para uma possibilidade que empurra os limites do que fomos levados a acreditar sobre o nosso mundo no passado. Seriam os efeitos dos observadores ao influenciar seus experimentos realmente uma janela poderosa que nos dá acesso ao conhecimento da espécie da realidade em que vivemos? E se forem, então devemos perguntar: esses efeitos também nos dizem quem somos nesta realidade? A resposta a ambas as perguntas é sim. São precisamente essas conclusões que as novas descobertas sugerem. Embora possam parecer tranquilas, as transformações que essa revolução da realidade traz para a nossa vida irrompeu com uma força que não se pode comparar com nada que tenha vindo do passado, pois as mesmas descobertas que dispararam as perguntas também nos levaram à conclusão de que fatos em que confiávamos durante 300 anos para explicar o universo e o papel que desempenhávamos nele são falhos. Eles têm por base duas suposições que foram comprovadas como falsas. Falsa suposição 1. O espaço entre os objetos é vazio. Novas descobertas nos dizem agora que essa suposição simplesmente não é verdadeira. Falsa suposição 2. Nossas experiências internas de sentimentos e crença não têm efeito no mundo além do âmbito de nosso corpo. Isso também se comprovou estar absolutamente errado. Experimentos demolidores de paradigmas publicados em periódicos de ponta, cujos artigos são revisados por pares, revelam que estamos banhados em um campo de energia inteligente que preenche o que costumava ser considerado como um espaço vazio. Descobertas adicionais mostram que, para além de qualquer dúvida razoável, esse campo responde a nós. Ele se reorganiza na presença de nossos sentimentos e crenças, que têm origem no coração. É essa revolução que muda tudo. Poderia nos causar admiração o fato de que muitas vezes nos sentimos impotentes para oferecer ajuda aos nossos entes queridos e a nós mesmos quando enfrentamos as grandes crises da vida. É de alguma maneira surpreendente que, com tanta frequência, sentimos-nos tão desamparados quando vemos nosso mundo mudando tão rapidamente que chegamos a descrevê-lo como caindo aos pedaços. De repente, tudo, desde capacidades e limitações pessoais até nossa realidade coletiva, está em jogo, ameaçado de cair nas garras de um caos total. É quase como se as condições do nosso mundo estivessem nos empurrando para dentro da nova fronteira da própria consciência, forçando-nos a redescobrir quem somos, a fim de conseguirmos sobreviver ao que nós mesmos criamos. A razão pela qual você é uma chave poderosa nessa revolução é que ela se baseia inteiramente em algo que você e eu estamos fazendo agora, neste exato momento, sozinhos e juntos, individual e coletivamente, consciente e inconscientemente, todos nós estamos escolhendo a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre o que acreditamos ser verdade a respeito de nosso mundo. Os resultados de nossas crenças nos cercam como nossa experiência cotidiana. No fim da década de 1990 e no início de 2000, pesquisas revelaram os seguintes fatos. Fato 1. O universo, nosso mundo e nosso corpo são feitos de um campo de energia compartilhado, cientificamente reconhecido no século XX e agora identificado por nomes que incluem o holograma quântico, o campo, a mente de Deus, a mente da natureza e a matriz divina. Fato 2.
no campo da matriz divina, partículas ou outros objetos que estiveram conectados fisicamente e depois foram separadas, agem como se ainda estivessem ligadas por meio de um fenômeno conhecido como entrelaçamento ou emaranhamento. Fato 3. O DNA humano influencia diretamente o que acontece na matriz divina de uma maneira que parece desafiar as leis do tempo e do espaço. Fato 4. A crença humana e os sentimentos e emoções que a cercam muda diretamente o DNA que afeta o que ocorre na matriz divina. Fato 5. Quando mudamos nossas crenças a respeito do nosso corpo e do nosso mundo, a matriz divina traduz essa mudança na realidade de nossa vida. Se pudermos aceitar as poderosas evidências de que a própria consciência e os papéis que desempenhamos nela são os elos perdidos das teorias a respeito de como a realidade funciona, então tudo muda. Nessa mudança, começamos de novo. Isso nos torna parte de tudo que vemos e vivenciamos, em vez de nos separar ainda mais de nossas percepções. Como somos arquitetos de nossa realidade, com o poder de reorganizar os átomos da própria matéria, que problema não pode ser resolvido e que solução poderia estar além de nosso alcance? O poder de escolher é o poder de mudar. A perspectiva de confiar em algo dentro de nós para enfrentar os desafios de nosso tempo, em vez de depender da ciência e da tecnologia que lidam com o nosso mundo exterior, pode ser um pouco perturbadora para algumas pessoas. Como aprendemos a fazer algo tão poderoso e tão necessário? É a questão que costuma surgir. Em geral, ela é seguida por outra. Se este é o caminho do futuro, como vamos aprendê-lo agora? E aprendê-lo tão depressa? Não seria interessante você descobrir como curar as falsas crenças que podem tê-lo limitado no passado? E identificar crenças que revertem doenças em seu corpo? Ou aprender crenças que criam relacionamentos duradouros, estimulantes e nutritivos em sua vida? Ou até descobrir crenças que trazem paz para sua vida, sua família, sua comunidade e seu mundo? Rumi descreveu outras observações sobre a curiosa natureza da nossa relação com a realidade, dizendo: nós somos o espelho e o rosto no espelho. Nós somos a água doce e fria e somos o jarro que derrama a água. De maneira semelhante àquela pela qual Jesus nos disse que podemos nos salvar dando à luz aquilo que está dentro de nós, Rumi nos lembra que estamos continuamente criando realidade, às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente. E fazemos isso enquanto experimentamos o que criamos. Em outras palavras, somos os artistas e também a arte, sugerindo que temos o poder de modificar e mudar nossa vida hoje, ao mesmo tempo que também escolhemos como a renovaremos amanhã. Apesar de, para algumas pessoas, essas analogias empoderadoras serem uma nova e revigorante maneira de ver o mundo, para outras, elas abalam os alicerces de suposições tradicionais há muito tempo bem arraigadas. Não é incomum ver cientistas proeminentes relutando em reconhecer as implicações de sua própria pesquisa. Se nossa vida se baseia no que acreditamos, podemos indagar: e se essas crenças estiverem erradas? E se estivermos vivendo nossa vida envoltos em falsas limitações e suposições incorretas que outras pessoas formaram ao longo de gerações, séculos ou até mesmo milênios? E se formos mais do que isso? Poderia acontecer de sermos realmente seres muito poderosos, disfarçados? E se formos representantes de um potencial miraculoso, nascidos neste mundo com capacidades além de nossos sonhos mais fantásticos? Aqueles que simplesmente esquecemos sob as condições que nos entorpecem no estado onírico de nos fazer crer que somos impotentes. Como nossa vida mudaria se, por exemplo, descobríssemos que nascemos com o poder de reverter doenças? Ou se pudéssemos escolher a paz em nosso mundo, a abundância em nossa vida? E quanto tempo viveríamos? E se descobríssemos que o próprio universo é diretamente afetado por um poder que escondemos de nós mesmos por tanto tempo que acabamos nos esquecendo de que ele é realmente nosso?